de um Deus que fez isso no passado, um Deus. Jacó pregava para os seus filhos. Jacó falava em relação a Deus, Deus que livrou do Egito, que fez prodígios e milagres. E como agora Jacó permite o seu filho, ou vê o seu filho entrar no arraial e matar, aquilo trouxe confusão. Tem certas coisas que nós trazemos confusão com certas atitudes nossas. Tem certas coisas que nós trazemos confusão. Nós não precisamos procurar confusão, mas quando nós procuramos, ela aproxima-se de nós. Entenda uma coisa, a confusão está aí, você não precisa nem procurar, porque ela vem. Quanto mais aqueles que procuram confusão. Então Simeão, ele fez uma coisa que não agradou a Deus, e aquilo trouxe confusão para ele. Sabe o que mais ele fez? Ele magoou seu pai. Imagina bem, se eu tenho um pai, estou falando do pai Jacó, estou falando que ele era pai carnal de Simeão. Agora eu estou falando que nós temos um pai espiritual. Não confunda. Como eu vou fazer as coisas para agradar o meu pai? Se eu faço alguma coisa que não agrada a Deus, então, meu Deus, ele fica chateado. Ele fica magoado. Talvez ele entenda uma coisa assim: poxa, como é que eu vou dar para o meu filho, se o meu filho não está obedecendo a minha palavra? Como eu vou abrir os céus para ele, se ele não está de acordo com a palavra de Deus? Tudo que ele faz é empurrando com a barriga. Ele faz isso, mas ele não quer crer na minha palavra. Ele vai de qualquer jeito. A vida dele, olha, a vida de Simeão não estava compatível à palavra de Deus, porque se ele cresce, ele colocava o joelho no chão, ele acreditava que Deus ia dar vitória, sem precisar de matar. Amados, preste uma coisa, tem coisa que a oração resolve. Diga assim, tem coisa que a oração resolve. Isto. Eu não preciso tomar certas atitudes que vai me aborrecer o meu pai. Eu não preciso fazer muitas coisas que vai aborrecer o meu pai. Eu tenho que analisar. Bom, se eu tomar certa atitude, vai aborrecer o meu pai. Se eu aborrecê-lo, ele não vai liberar as bênçãos para mim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma atitude correta sem aborrecer a Deus. Você tem que tomar uma atitude sem aborrecer a Deus, sem magoar a Deus, sem entristecer a Deus. Quero entrar numa parte que fala das coisas que mais aborrece a Deus, das coisas que mais entristece a Deus, das coisas que mais distancia Deus de nós, das coisas que mais Deus vai distanciando de nós, porque tem coisa que Deus abomina em nós. Amém? Tem coisa que Deus olha e Ele nem chega perto, porque é abominável aos olhos de Deus, é abominável aos olhos do Senhor, é abominável aos olhos dEle. A primeira coisa que eu quero falar, chama-se pecado. Amém? Diga assim, pecado. Você não sabe o que o Espírito de Deus está me revelando aqui nessa noite. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje, querido. Não é o meu estilo de pregar, eu estou sentindo assim um peso muito grande nessa noite. Estou sentindo um peso muito, não é o meu jeito, não é o meu estilo. Estou sentindo um peso desde quando eu cheguei aqui. Mas o Espírito manda eu parar e falar para você: olha, você não sabe o que Ele vai fazer na sua vida a partir de hoje. Você não sabe. Quero voltar aqui agora. Primeira coisa que Deus abomina: o pecado. Sabe o que a Bíblia fala? Que o pecado dá náuseas em Deus. Se Ele abomina o pecado na vida de alguém, do filho dele, eu imagino Jacó com aquela náusea de Simeão, porque estava dando ali um mau exemplo para os seus irmãos. Ele estava dando um pecado, ele estava cometendo um pecado. Agora eu fico analisando Jacó, se fosse um Deus, ele estaria com náuseas, ele estaria com enjoo, ele estaria muitas vezes entristecido, aborrecido. Agora imagine Deus, que olha para nós como filhos de Deus, e vê que nós estamos no pecado, estamos fazendo alguma coisa pecaminosa,
pecadora. Então o que acontece? Deus nesta hora, quando olha para alguém, mas olha, não tem pecado que não possa ser perdoado. Deus perdoa o pecado. Então se você tem pecado, arrependa-te do teu pecado essa noite. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus, Ele distancia. Ele distancia daquela pessoa que muitas vezes está convivendo com o pecado, está vivendo o pecado, mas ele não procura uma solução. Sabe o que acontece com o pecado? Eu lembro-me de Davi, que adulterou com Betseba, filha de Eliã. Davi estava muito bem. Você conhece a história, não é novidade para você. Tudo bem no palácio, no grande palácio. De repente ele viu aquela mulher bonita. Olha a confusão que ele estava trazendo agora para o pai dele. Ele olha para aquela mulher bonita, linda, formosa. De repente ele deseja no seu coração. Olha a confusão que ele estava trazendo para ele, trazendo diante de Deus. Um rei. Agora ele vai e adultera com aquela mulher. Ou seja, ele comete o pecado. Aí Deus entra na jogada. Deus entra e fala assim: olha, Davi, você fez alguma coisa que não era boa aos meus olhos. Sabe o que acontece? O pecado é coisas más aos olhos de Deus. O pecado é coisas más aos olhos de Deus. Aí entrou confusão na casa. O seu filho morre. O seu reino começa a ser dividido. Guerras, matanças. Quando, não estou falando que é o meu caso, nem o seu caso. Mas quando uma pessoa dá vazão ao pecado, traz ruína para a sua casa. Traz queda para a sua casa, traz confusão para a sua casa. Davi olhou aquela mulher bonita, formosa, adulterou com ela, trouxe confusão para a sua casa. Olha mais uma vez aí, ele trouxe confusão para a sua casa. Do mesmo jeito Simeão, que quando matou, ele trouxe confusão para a sua casa. Sabe o que eu entendo isso? Que muitas vezes, querido, nós pecamos e nós que levamos a confusão para dentro da nossa casa. Eu não sei se você está vivendo assim na sua vida. Você está no momento de pecado e a confusão, você a trouxe para dentro da sua casa. Se não a trouxe para dentro da sua casa, trouxe para pertinho de você. Aleluia. Agora, Davi já estava convivendo pertinho do pecado, pertinho da confusão. Ele já estava vivendo pertinho da confusão. Simeão, que não tinha confusão na casa dele, devido ao pecado da grande matança, agora ele trouxe confusão para a casa dele. Quantas vezes nós trazemos confusão para pertinho de nós? Quantas vezes nós trazemos ilusão para pertinho de nós? Quantas das vezes nós trazemos luta para pertinho de nós? Devido ao pecado. Devido ao pecado nós achamos que o pecado é bom. Ou tem muitas pessoas que acham que o pecado é bom e vão e pecam e trazem confusão para pertinho dele. Eu poderia enumerar inúmeros tipos de pecados, mas vamos ficar baseando a palavra pecado. O que é pecado? É aquilo que é contrário à lei. É aquilo que é contrário à palavra de Deus. Poderia falar inúmeros tipos de pecado aqui, que talvez você se lembraria de um. Mas pecado engloba todos os pecados. Se eu cometo um pecado, eu trago confusão para pertinho de mim. Se eu cometo algum tipo de pecado, eu trago a luta para pertinho de mim. Se eu cometo algum pecado, eu estou magoando alguém. Se não estou magoando alguém da dentro da minha casa, eu estou magoando alguém próximo de mim. Nessa noite, levante a sua mão e fala assim: Senhor meu Deus, perdoa o meu pecado, a minha falha, a minha transgressão. Abaixe as suas mãos. Outra coisa que desagrada a Deus, chama-se infidelidade. Às vezes nós queremos bênçãos, vitória, e nós engrenamos numa campanha vitoriosa, numa oração, numa corrente querendo a vitória em qualquer área da nossa vida. Engrenamos e damos aquilo de corpo e alma, e fazemos até calo no joelho de tanta oração. Mas eu esqueço de uma coisa: aconteça o que acontecer, se foi agora, se foi no passado, ou se eu estou vivendo alguma coisa adversa,
a palavra de Deus, eu tenho que, acima de tudo, me tornar fiel. Sabe o que é um fiel? Fiel até a morte, diz a palavra de Deus. Sede fiel até a morte, porque assim eu te darei a coroa da vida. Sabe o que dá a coroa da vida para nós? É a fidelidade. Nada mais. Quando você for fiel, e poderia eu ainda falar inúmeros tipos de fidelidade. Se você não for fiel em toda a sua vida, você vai perder, amados. Eu não estou lançando uma praga nem uma maldição. Se você não for fiel até o fim da sua vida, eu lamento dizer, você perderá a coroa da sua vida eterna. Mas eu louvo ao Senhor que nós somos fiéis. Tem fiel aqui? Diga o mais forte que você puder: eu sou fiel. Eu sou fiel. Levante as suas duas mãos. Lá no alto, aplaude o Senhor falando o mais forte que você puder. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Aleluia. Aleluia. Quando nós entramos numa escola, nós aprendemos o quê? O ABC. D. Mas na escola nossa que nós estamos aprendendo uma palavra que se chama obedecer. Você é obediente? Quem é obediente aqui? Levante as mãos. Aleluia. Obedecer a Deus em tudo. Obedecer a Deus em tudo. Será que nós estamos obedecendo a Deus em tudo? Deus deixou os mandamentos, deixou a lei. A escrita tem um poder muito grande. E está escrito aqui que nós devemos cumprir e obedecer toda a palavra. Se eu não obedeço a palavra, eu não estou de acordo com o escritor, eu não estou de acordo com o Espírito, eu não acredito em mais de 400 homens de Deus que foram usados para escrever a palavra de Deus. Então eu não obedeço, eu estou levantando contra Deus, estou desobedecendo a palavra de Deus, estou levantando contra mais de 400 homens de Deus que foram usados pelo Espírito Santo de Deus para escrever essa palavra para mim e para você. Me levanto contra Deus não obedecendo, e me levanto contra mais de 400 homens inspirados por Deus, deixando a palavra de Deus escrita para mim e para você, para que nós pudéssemos obedecê-la. Temos que obedecer a Deus. Sabe o que Paulo fala? Que nós temos que falar a verdade, obedecendo a palavra de Deus, mesmo que ela seja contra mim. Sabia disso? Que eu tenho que falar a verdade, manter a palavra de Deus, falando a verdade, mesmo que ela seja contra mim. Porque se eu não obedeço a Deus, os céus travam a vitória, os céus travam a bênção. E sabe o que eu estou sentindo essa noite? Parece que os céus estão travando as nossas bênçãos, parece que estão travando a nossa vitória, parece que estão travando o segmento da nossa campanha, parece que os céus não abrem para mim nem para você. Mas nessa noite, sabe o que vai acontecer? As potências do inferno que estão sobre os ares serão abaladas em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Serão abaladas. Você pode dizer amém? As potências do inferno que estão criando nos ares, nos mundos espirituais, ou no mundo espiritual, que está impedindo a minha bênção de chegar, a minha vitória de chegar, a minha bênção em qualquer área que eu estou precisando. Se eu começar a abominar o pecado da minha vida, andar em fidelidade, andar em obediência à palavra de Deus, os céus derramarão sobre nós a bênção, e nós vamos colher muita vitória, muita bênção e muita paz. Aleluia. Você quer isso para você? Pergunta para o seu irmão se ele quer isso aí. Pergunta para ele. Sabe o que acontece? Uma coisa que Deus nem chega perto. Se o pecado, a infidelidade, a desobediência distancia Deus do ser humano, distancia Deus e travam as bênçãos, os céus retenham as bênçãos, não cai orvalho, não vem chuva,
Se isso tudo acontece no mundo espiritual, porque eu não obedeço, porque muitas vezes a pessoa peca, ou ela é infiel, quanto mais a arrogância que está no coração dele. Amados, sabe o que acontece? Deus conhece o soberbo de longe. Diz a Bíblia em Provérbios, que Deus olha de longe o soberbo e nem chega perto. Sabe o que Simeão falou? Ele virou as costas e nem dialogou com seu pai. Ele não quis dialogar com seu pai. Olha, meu pai Jacó, eu fiz isso, tal, mas eu quero te pedir perdão, desculpa, tal. Não, ele virou as costas. Ele demonstrou-se um arrogante. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós tornamos arrogantes, e mais uma vez com a nossa arrogância, com a nossa soberba, trazemos problemas para dentro da nossa casa. E pior de tudo, que ainda se bobearmos, perderemos até aquilo que Deus nos deu, por causa da nossa arrogância. Eu me lembro do rei Nabucodonosor. Lembra dele? Andando no seu palácio na grande Babilônia. Olhou para aquela grande Babilônia e exaltou o seu coração, dizendo assim: porventura não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Olha a arrogância dele, a soberba dele. Sabe o que Deus falou? Foi: mas por causa da sua arrogância, vai morar no brejo. Por causa da sua arrogância, vai morar no lodo. Por causa da sua arrogância, vai morar lá no brejo, vai. Sabe o que ele fez? Deus o empurrou para o lodo, o empurrou para a lama, porque exaltou. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Sim, foi. Vai morar no brejo, vai morar no lodo. Diz a Bíblia que ele saiu daquele grande palácio que ele havia edificado, porque Deus o concedeu. Ele se exaltou com aquele bem, com aquela grande Babilônia, foi morar no lodo. Sabe o que acontece? Aconteceu com ele, começou a nascer pelos em suas costas, virou um bicho, por causa da arrogância, por causa da soberba que subiu ao coração dele, dizendo umas pequenas palavras. Deus já estava distanciando dele, Deus já não estava mais ali com ele, porque sabe o que ele estava sentindo nessa hora? As bênçãos estavam travadas para o rei Nabucodonosor. Chega um momento em nossas vidas que a nossa arrogância, a nossa soberba travam as bênçãos no mundo espiritual, e ela não chega, e nem a nossa oração sobe. Então significa que nem a oração sobe e nem a bênção desce, ela se encontra no meio. Sabe o que acontece? A nossa oração não subindo por causa da nossa arrogância. Sabe o que acontece ainda mais? Não tem bênção, não tem vitória. Deus olha o arrogante, o soberbo de longe e nem chega perto. Ele pode clamar, buscar, mas não adianta. Nem Deus nem conhece. Mas nada mais aborrece a Deus, nada mais distancia a Deus, mas nada mais trava a bênção na vida de uma pessoa, de uma casa, de uma família, de um lar, num ministério, numa igreja. Nada mais trava do que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tudo isso é nada. O pecado é nada, a infidelidade é nada, a desobediência é nada, a arrogância, a soberba é nada, de acordo com a palavrinha que se chama blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Para tudo tem perdão. Para o pecado Deus pode perdoar. Para o pecador Deus salva. Para aquele que é arrogante, soberbo, para aquele que é infiel, Deus vai perdoar de um jeito. Mas o que blasfema contra o Espírito Santo, Deus fica aborrecido com ele. E eu vou dizer para você, quanto mais ele busca, não depende de você. Quando uma pessoa blasfema contra o Espírito de Deus, não adianta ele buscar, depende unicamente de Deus. Eu não sei em qual situação que você está vivendo. Eu não sei em qual situação que você está vivendo. Se você está procurando agradar a Deus em toda a sua vida, em todo o seu ser, temos que agradar a Deus no nosso falar. Diga assim, falar. Agradar a Deus no nosso pensamento, na nossa fé,
no nosso testemunho, na nossa confiança em Deus, agradar a Deus no tamanho do nosso amor infinito que Ele demonstrou para nós. E às vezes Deus demonstrou um amor muito grande para nós, e nós nem pequenininho demonstramos nem para Ele e nem para com o irmão que está do lado. Essas coisas são necessárias para nós agradarmos a Deus, sem falarmos nas coisas materiais, nas vestiduras e nas roupas que nós temos que agradar a Deus. Como você está agradando a Deus? Está andando de qualquer jeito, e quer bênção, e quer vitória, e quer isso. E o que você mais vê na sua vida são os céus travados, são bênçãos amarradas, são cadeados, são correntes que você vê. É claro também a sua vida, ou a vida de alguém, ou você analisa a vida de alguém, está tudo travado, porque a vida dele só tem pecado, só tem infidelidade, só tem arrogância, e ainda tudo, blasfema contra o Espírito de Deus. Eu já vi crente blasfemar contra o Espírito de Deus, e eu digo para você, não depende dele buscar, faz campanha, faz corrente, vai no monte, não depende dele, depende unicamente de Deus. Nessa noite, os céus destravarão as bênçãos para mim e para você nessa noite. Nessa noite, os céus serão abertos. Fecha os teus olhos. Tudo que está travando a sua bênção na sua vida, você faz campanha, 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 e nunca vem. Talvez tenha alguma coisa na sua vida, alguma raiz de Simeão, que está travando a sua bênção. Chacaramahalabachés. Eu peço perdão a Deus pelo meu pecado. Nessa noite eu quero que os céus sejam quebrados, as potências dos céus sejam abaladas. E se tem algum espírito que está bloqueando a minha e a sua oração de subir, por causa do meu pecado, da minha arrogância, da minha infidelidade, da minha desobediência, nessa noite será quebrada. E eu não aceito nenhum bloqueador de bênção. Eu não quero levar confusão para dentro da minha casa, para dentro do meu lar. Chega, eu não quero mais confusão. A única coisa que eu quero é agradar a Deus. Eu quero fazer tudo para agradar a Deus. O meu ser, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. É isso que eu quero. Ter uma vida em santidade. É isso que eu quero. Eu quero a partir de hoje, com a minha vida no altar, que sejam destravados os céus. Quando eu coloco, e você, meu amado irmão, você coloca a sua vida no altar de Deus, as bênçãos que estão travadas, elas são destravadas. Se tem corrente prendendo a sua bênção, as correntes são derretidas. Por causa da sua fidelidade. Eu convido você a colocar a sua vida no altar de Deus. O que é colocar a vida no altar? É fazer tudo em conformidade à palavra. Eu não quero mais viver com a minha vida de qualquer jeito. Eu não quero desagradar o meu pai. Eu quero agradar ao meu pai. Eu quero agradar a Deus. Coloque a sua vida no altar. Coloque a sua vida no altar, que os céus abrirão as bênçãos para você. Serão abertos nessa noite com a vida que você colocar no altar. Simeão não queria colocar a vida no altar. Nabucodonosor não queria colocar a vida no altar. Davi, ele demorou a colocar a vida no altar. Talvez você esteja demorando. Talvez você esteja demorando a colocar a sua vida no altar. Nessa noite, eu peço ao anjo do Senhor que faça nessa frente da igreja aqui um altar. E que acenda as labaredas de fogo para consumir todo o holocausto.
seja aceso agora, no altar de Deus aqui agora, uma labareda de fogo, que consuma e que derreta toda espécie de cadeado, de corrente, de prisão. O pecado está te prendendo, a infidelidade